Isso vai se somando, como numa avalanche, como numa sangria desatada, e o resultado é uma dívida bruta que atinge 10 trilhões de reais. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Lula é o alvo prioritário. Qualquer brasileiro de bem tem que estar acordando e dormindo pensando em atacar o Lula. E de tabela, claro, os seus parceiros supremos. CPMI do INSS votará a convocação de Lulinha na próxima semana. Isso é uma iniciativa importante. Se vai conseguir ou não sei, ele fugiu já para a Espanha, né? Enfim. Quando começou a estourar o escândalo do INSS, esse é um escândalo que nós não podemos deixar morrer. Ele está muito próximo do Lula. E ele nos lembra do que acontece quando você recoloca o ladrão na cena do crime. Como diria seu próprio vice, Geraldo Alckmin. Os escândalos de corrupção voltam a pulular. Então, trabalhadores dos Correios na Bahia, petista, declaram guerra a Lula e Rui Costa. Pertencem ao Cincotelba, alegam traição do governo federal e prometem revide. É o que dá a confiar nessa turma. O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E como o PT é uma máquina faminta de sugar recursos e dividir entre muitas boquinhas, falta dinheiro para o elo fraco da cadeia, tipo trabalhadores dos Correios na Bahia e coisa assim. Por falar nisso, as estatais federais fecham 2025 com um rombo de mais de 5 bilhões de reais. O Brasil voltou. Tudo isso tem que ser explorado na campanha. É um governo totalmente corrupto e irresponsável. O rombo do setor público consolidado tem um déficit de 55 bilhões de reais em 2025. Isso vai se somando, como numa avalanche, como numa sangria desatada, e o resultado é uma dívida bruta que atinge 10 trilhões de reais. Isso é patamar de país rico. Rico e velho, tipo o Japão. O Japão pode se dar o luxo de ter esse nível de endividamento. O Brasil não. Isso é insustentável. Isso exala moratória por todos os poros, assim, na frente. Porque o investidor, ele sabe olhar a dinâmica. O mercado, que não deveria ficar sendo demonizado pela direita, o mercado sabe fazer conta. E o mercado pune governos perdulários e irresponsáveis, como o governo do PT. Então, o Dirceu escreveu um texto na Folha essa semana, falando do caso Master, culpando quem? O Banco Central e o mercado. Interessante isso, né? A culpa é do mercado, pelo Lewandowski ter um contrato de 6,5 milhões com o Banco Master e transferir para o filho o contrato. Do Vorcaro ser atendido 4 vezes no Palácio do Planalto. Do Alexandre de Moraes ter um contrato com o escritório da família de 129 milhões de reais. É o mercado. A quem interessa esse tipo de narrativa? Vamos colocar a culpa no mercado. Os juros são 15%. Mercado e Banco Central são os culpados. Não! Isso é papo que vem do Dirceu e da Austrália. Curioso, né? Que venha do Dirceu e de quem se diz bolsonarista.
e fica demonizando o liberalismo, o mercado e por aí vai. Não! É um governo perdulário, gastador, irresponsável, que levou o rombo para 55 bi, que levou a dívida para 10 trilhões e que coloca o governo na mão de agiotas. Claro! Culpar o mercado é como culpar o termômetro pela febre. Então, falta algum conhecimento sobre o mercado e falta, provavelmente, honestidade a muitos desses analistas. Eu falei do Lewandowski. Editorial do Estadão hoje diz que o PT, a turma do PT, está fazendo o país de bobo. O caso da relação do escritório do Lewandowski com o Master é só a mais recente de uma série de situações eticamente reprováveis. Eu adoro o Estadão com seus eufemismos que suavizam o que é a natureza da coisa, né? Mas que são tratadas pelas autoridades com espantosa naturalidade. Sabe o que é tratado com espantosa naturalidade também? O Estadão acreditando ou fingindo que acreditava na frente ampla com Lula para salvar a democracia da ameaça bolsonarista. Tá aí o resultado. O Estadão foi cúmplice disso. A pergunta que fica no ar é: essa turma toda tucana vai fazer o que esse ano? Eles estão apostando com toda certeza na possibilidade de uma terceira via. Devem estar acendendo vela pro Kassab e tudo. Mas se a polarização se mostrar inevitável, eu acho particularmente que numa eleição que tem Lula, tem Bolsonaro e vice-versa. O que essa turma vai fazer? Vai voltar a fingir que não sabe quem é Lula e o seu PT? Então é muito cinismo, né? São realmente sonsos. Ex-ministro de Dilma tentou incluir o Master no Minha Casa Minha Vida. É uma coisa atrás da outra. Voltou a ser uma enxadada, uma sucuri por dia. Como dizia Reinaldo Azevedo lá na época do País dos Petralhas. Bons tempos. Não do Brasil, mas do jornalismo. Uma ala. A Malu Gaspar, ela disse que o clima em Brasília está parecido com um pré-Lava Jato. Eu acho que é uma boa análise. A coisa saiu de controle. O gênio saiu da garrafa, não dá para colocá-lo de volta. O sistema podre carcomido está em autofagia. Tem alas brigando entre si, facções puxando o tapete um do outro. Isso é ótimo. É a nossa esperança. Eu cansei de falar isso. Meu maior medo é quando eles estão todos harmônicos. Uma grande orquestra harmônica. Eu gosto quando a turma do Supremo está cobrando do Lula a explicação de por que ele está fritando os ministros. Outra coisa, o Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda. E isso vai da direita à esquerda. Ele comprou o projeto eólico do ex-ministro Fábio Faria por quase 70 milhões de reais. Não necessariamente seja corrupção, mas acende uma baita luz amarela. Não sei se o SBT News vai dar destaque para isso. Duro é chamarem de bolsonarista, né? Ele foi ministro do Bolsonaro, mas de novo, era da cota do centro. A delegada da Polícia Federal, que foi responsável pelo depoimento do Vorcaro, se diz leiga no sistema financeiro e não sabe o que é depósito compulsório. Esse é o nível da turma que está tirando o depoimento do Vorcaro. Bom, pode convocar logo o rapaz lá da Austrália que dá no mesmo. É a turma que demoniza o mercado, talvez, né? Sem entender nada de nada, mas o importante é se dar conta do seguinte: o Banco Master é um banco
médio para pequeno. E esse cara conseguiu comprar metade de Brasília. Então, em vez de falar que o problema é o mercado ou os bancos, bancão no Brasil, que é um setor cartelizado, que sofreram pressão de desbancarização por fintechs, por, enfim, empresas como a XP, tão demonizada por essa turma, enfim. Esses bancões têm realmente muito poder. E a gente sabe que a turma do Itaú gosta de fazer um L, enfim. Mas isso não resume o que é o mercado. O mercado é algo muito mais abrangente que isso. Muito mais. Então, gente que tem bala na agulha para comprar Brasília, não é só o sistema financeiro. Ou o Joesley Batista é banqueiro. Bom, até tem banco, porque toda essa gente tem banco. Mas o banco é um braço dos negócios. Não é o core business. E as empreiteiras? E a Odebrecht? Então, meus amigos, o problema não é esse. O problema não é ficar demonizando o mercado. O problema é mostrar que em Brasília tá cheio de prostituta. E tentar denunciar esses escândalos, exigir investigação, doa quem doer. Essa é a postura. Porque a impunidade é o maior convite que existe ao crime. A Lava Jato ter sido enterrada da forma que foi é o que ajudou a produzir isso que nós estamos vivendo hoje. Porque se essa cambada tivesse presa até agora, essa turma ia pensar 2 vezes. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.